Ô, Lucas, mas, cara, muita coisa, se não quase tudo, advém dos problemas de um casal, advém da comunicação. Certo ou errado? Eu pergunto para você que está assistindo. Você acha que a comunicação é importante no relacionamento, sim ou não? Bom, eu acredito que sim. Eu digo que o principal... Existem grandes problemas no relacionamento. Traição, perca da admiração, aquele esgotamento do relacionamento vai desgastando ao longo do tempo. E se a gente parar para analisar, na raiz sempre vai ter um pouco de comunicação. Então, a maioria dos problemas eles têm essa raiz na comunicação. E é interessante que mesmo em um meio altamente tecnológico, onde os meios de comunicação evoluíram tanto, com o WhatsApp, com outras redes sociais que facilitam a nossa comunicação, parece que a comunicação dentro do relacionamento ela foi piorando. Eu vejo nos atendimentos, eu vejo nas próprias conversas assim com outros amigos, pessoas que já estão casadas há algum tempo, se eu colocar também uma pergunta no meu Instagram, lá uma caixinha de perguntas, qual o principal problema que você vê no relacionamento, é top 1 comunicação e diálogo, e nós percebemos que boa parte desses outros problemas que aparentemente acarretam no fim do relacionamento, se a gente pegar a raiz, ela vai estar associada a falhas na comunicação e no diálogo do casal. Os ruídos aí da comunicação, Ruídos né? de comunicação. Mas, cara, assim, a gente sabe que tem a diferença homem e mulher, né? Sim. O ser masculino, o ser feminino, cada um se comunicando de uma forma, né? E não de propósito, mas pela característica mesmo, peculiar de cada um, né? Mas, mesmo que a gente retire esse elemento diferencial entre do gênero, né? Homem e mulher, a comunicação, por exemplo, entre amigos também Sim. tem seus ruídos, né? Sim. Entre, por exemplo, duas amigas ou dois amigos, né? Ou seja, a comunicação já é um desafio para a humanidade, digamos assim, né? Já é um desafio maior a mulher conseguir ter uma amiga, né? Depois que ela supera esse, aí é o desafio da comunicação. Exatamente. E aí, quando você bota duas pessoas para viver juntas, né? Com os desafios ali do dia a dia, parece que a coisa simplifica. Porque as diferenças elas já são notáveis antropologicamente, biologicamente, a gente vai ver grandes diferenças entre homens e mulheres. No relacionamento conjugal, vamos trazer esse termo assim para casais que se relacionam e que têm um nível de intimidade maior. Quanto maior o nível de intimidade, parece que você vai tendo mais dificuldade de se relacionar e de se comunicar. Parece meio contraditório isso, porque parece que quanto mais eu deveria conhecer o outro, mais eu deveria me sentir mais à vontade naquela relação. Mas parece que é o inverso. Nós temos a estranha capacidade de sermos a nossa pior versão diante das pessoas que nós mais amamos. Não sei se você já percebeu isso. Pesado isso. Porque parece que diante de um ambiente, por exemplo, como este que nós estamos aqui, é muito fácil eu me autorregular, eu segurar a minha fala, segurar o meu humor. Eu mas não estou vulnerável, né? Não estou vulnerável. E dentro de um relacionamento, o quanto mais íntimo é aquela relação, mais íntima aquela relação, mais dificuldade nós temos de segurar os nossos impulsos. E é interessante que, quando nós vemos inúmeros casos em que há uma dificuldade em dominar o próprio temperamento, de não entender características essenciais da biografia do outro, essa falta de conhecimento mútuo parece que é um grande ruído, já que você trouxe esse termo, é um grande ruído na comunicação do casamento. Então, quando nós entramos na intimidade e não corrigimos esses outros aspectos de autoconhecimento, de conhecimento mútuo, de características biográficas, de entender qual é o caminho de desenvolver a nossa personalidade, o casamento ele se torna um verdadeiro campo de guerra. Porque eu deveria simplesmente olhar para aquela realidade e dedicar ainda mais amor, mas eu não consigo, porque parece que todos os filtros foram retirados, e aí é um pouco mais desafiante, sobretudo para o nosso tempo hoje, nós conseguirmos manter ali a serenidade, dedicar, apresentar e demonstrar este amor de uma forma genuína. Por quê? Eu não tenho nenhum filtro ali. Sou eu e a pessoa. Né? Se a gente ampliar essa visão para uma relação íntima com Deus, Deus tudo vê na nossa realidade, naquilo que nós pensamos, inclusive. Então, dentro da intimidade do casal, nós temos essa estranha dificuldade, né? É quase que um paradoxo. Num ambiente que deveria amar mais, dedicar mais amor, eu tenho mais dificuldade. Por quê? Porque nós temos uma grande dificuldade de lidar com
a intimidade, porque a intimidade ela revela as dificuldades, revela os defeitos, revela os desafios, ficamos vulneráveis. Será que existe ali acaba tendo uma espécie de competição, digamos, né? E uma sensação de que você deve se defender? Porque o outro sabe a sua fraqueza, sim. né? Sim. É a arte da guerra ali dentro de casa, né? Exatamente. Então, campo minado, você vai aqui, aí às vezes o marido acaba escondendo alguma coisa que é aquele ponto que a esposa sempre pega e reclama dele. Aí ele sabe que ele fez aquilo e que ela vai se chatear e ele esconde ali, omite alguma coisa. Os casais, sobretudo quando já tem um certo tempo de relacionamento, já tem quanto tempo mesmo, Pedro? Tem uns... De total namoro, tudo. Não enrola não, macho. Então, namoro tudo tem uns 12 anos. 12 anos. Já ganhou tempo fazendo as contas, né? E o 26 anos. 26 anos, já fez até bodas de prata. Já ultrapassou ali. Não vou prescrever tudo que era crime. Já. Então, e detalhe, né? Tem uma estatística que no Brasil a média de duração de um casamento, segundo o IBGE, é de 13 anos. Então, vamos lá, Pedro, falta mais um tempinho, vamos correr para passar essa meta. O Neto já passou. Mas... O Neto já dobrou a meta. Já dobrou a meta, dobrei, já tô com cara, 26, muito bem. Quando chegar os netos, né? Então... a minha filha mais velha vai casar agora. Né? Então tá próximo. Estamos em janeiro de 2025, a Letícia casa agora em março, né? Olha aí. E ela disse que não quer demorar muito, aí já pensou. Então pronto, ano que vem já vai ser avô. Vai ser avô na terceira geração, muito importante. Mas como a gente estava falando sobre essa questão da dificuldade com os desentendimentos. A maioria dos casais que eu acompanho, eles acham ou têm uma falsa ideia de que quando casam é aquele mar de rosas, que é tudo muito bonito, muito belo. E, de fato, o amor em si, ele apresenta uma essência bela. E nós projetamos o nosso imaginário que aquilo ali vai ser duradouro, é o tal do felizes para sempre. Só que o felizes para sempre, ele carrega uma série de responsabilidades, dificuldades e diferenças, como eu já falei, biológicas, antropológicas, sociais, biográficas, enfim. E isso gera alguns desentendimentos e, sobretudo, em quem está vivendo a relação, descontentamentos. E a dificuldade está em... Antigamente existia a dificuldade só de lidar com o problema, agora também está com a dificuldade de poder amar de fato. Então, meio que vira um ciclo vicioso. Mas entrando na parte do problema... Quando o casal ele está diante de uma situação de conflito, de dificuldade, as pessoas não sabem mais como apresentar os seus descontentamentos no relacionamento. E o que é um descontentamento? É uma situação chata, uma situação desagradável que aconteceu e eu vou ter uma resposta quase que imediata a este descontentamento. Então, por exemplo, minha esposa fez lá algo que eu não gostei. Então, isso gera um descontentamento no meu coração. E esse descontentamento, ele... traz quase que como uma consequência imediata uma postura de reclamação. E essa reclamação é uma manifestação externa do meu descontentamento, seja de forma verbal ou não verbal. E a partir desse descontentamento que gera uma reclamação, geralmente vem o quê? Um primeiro descarte. O que seria esse descarte? É um descarte momentâneo onde eu quero me isolar. Eu minimamente vou me afastando do outro, quase que sem perceber, eu vou me afastando e vou criando um espaço entre mim e o meu cônjuge. Uma barreira que vai impedindo com que eu gere mais conexão. Eu vou me desconectando do meu cônjuge, né? Da minha parceira, do meu parceiro, enfim. E aí, a cada vez que esse ciclo se repete, gera um descontentamento, que gera uma reclamação, gera um descarte momentâneo. Eu vou me afastando e me afastando mais. Quanto maior essa distância, parece que instintivamente a gente quer aumentar a distância, que aí é aquele instinto de proteção. Se proteger. Eu quero criar minha zona de segurança, porque eu não quero que ninguém me afete, ninguém me ataque, porque essa relação, ela possivelmente está me fazendo algum mal. E às vezes não é nenhum mal real, é um mal imaginário, porque o próprio fruto do egoísmo é essa barreira de proteção para que nada venha me atingir. Então, eu sou a pessoa perfeita e ninguém pode roubar a minha perfeição. Como é que a gente resolve isso? Já que você que está assistindo aqui não é só para saber de problema de casa, a gente quer resolver. Existe uma técnica muito interessante que é chamada comunicação não violenta, que foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, que estudou... Autor do livro, Comunicação Não Violenta, inclusive. Sim, Esse é o livro, né? Fica de indicação para você.
Mas, basicamente, a comunicação não violenta, ela trabalha em 4 etapas, 4 passos. Gente, eu sou bem didático, né? Da outra vez, todo mundo tem que ser meio didático, né? Então, o que acontece? A comunicação não violenta, quando a gente trata, ela não trabalha somente em relacionamento conjugal, tá? A comunicação não violenta, ela serve tanto para o ambiente de trabalho, amizade, pais e filhos, mas aqui eu vou trazer o aspecto do casal. Então, são basicamente 4 etapas, 4 passos onde eu apresento a comunicação de forma não violenta, digamos assim, aquilo que me gerou um descontentamento. E o não violento aí, Lucas, é bom a gente frisar que não se trata de agressão Exato. física, né? Não é agressão física, é claro, né? Um parêntese, se houver agressão física, por favor, aí sim, o afastamento ele é até orientado, né? Exatamente. Mas não é a pauta agora do momento. Mas voltando à questão da comunicação não violenta, significa utilizarmos de uma comunicação que eu consigo apresentar o meu problema, o meu descontentamento com aquela situação de uma forma com a qual gere um fruto. É uma manifestação efetiva. Lembra que a reclamação é uma manifestação negativa do meu descontentamento? A comunicação não violenta, ela gera essa comunicação, na verdade, esta manifestação efetiva do meu descontentamento. Porque não adianta de nada sair reclamando, se não vai mudar nada na rotina. Então, basicamente, o que é que o autor fala? Que nós precisamos, primeiro, passar por um ponto da observação, depois sentimento, necessidade e pedido consensual. O que é que comumente acontece com os casais? Você nunca me ajuda em casa, você não me ajuda em nada dentro de casa. Então, você vai mudar o quê você falar isso? Só vai gerar mais conflito, só vai gerar um ambiente caótico com mais guerra. Quando a gente aplica a comunicação não violenta em uma necessidade de ter um auxílio dentro de casa para aliviar esse peso da sobrecarga de cuidar de uma casa, geralmente mulher fala isso, né? Ah, você nunca me ajuda em casa. Então, mulher, se você está me ouvindo, tenta aplicar esta técnica da seguinte maneira. Vamos imaginar que você está descontente porque seu marido não ajuda em casa, não ajuda com a louça e etc. Então, você pode apresentar assim, utilizando o passo a passo da comunicação não violenta, que é o quê? Sempre que eu chego em casa e vejo a louça acumulada, isso aqui é observação. Qualquer pessoa que chegar na sua casa e olhar para a pia vai ver a louça acumulada. Isso não é uma constatação óbvia. Não precisa, meu Deus, fazer uma investigação do CSI para entender isso. Tá lá, a louça está acumulada. Então, sempre que eu chego em casa e vejo a louça acumulada, eu me sinto sobrecarregada. Isso aqui é o sentimento. Estou apresentando o meu sentimento. É um gatilho aí que dispara. Exatamente. Então, assim, o outro já entendeu que a pessoa não está bem por conta disso. Depois que eu apresento o meu sentimento, então vamos construir a frase de novo. Sempre que eu chego em casa e vejo a louça acumulada, eu me sinto sobrecarregada, porque eu preciso de ajuda para manter a casa em ordem. Quando você usa esse terceiro ponto, que é a necessidade, ou seja, eu apresentei a minha necessidade, você apresentou a sua vulnerabilidade. E aí o outro desarmou. Porque você não está o atacando, você está... Pelo contrário, como é que eu ataco, né, com a guarda baixa? Não tem como atacar ninguém com a guarda baixa. Então, quando eu mostro o meu sentimento e a minha necessidade, eu estou mostrando para o outro que eu não dou conta de tudo sozinha.